e só vou ter o resultado muitos anos depois. Então isso prejudica o trabalho da advocacia. Outro dia eu abri, né, o site da OAB São Paulo, estava lá uma posição do Durso, que participou do nosso lançamento, da nossa frente parlamentar, tá certo? Nós tivemos um lançamento de peso, né, e o Durso estava lá se manifestando de que é inconstitucional, não é? E que nós queremos uma justiça mais rápida, que é importante para os advogados. Então, isso é muito importante, não é só o funcionário do judiciário, não é só o técnico judicial, não é só o juiz, tá certo? A justiça rápida, ela é importante para o promotor, ela é importante para o advogado, ela é importante para o cidadão. Então, começa a criar volto a dizer, esse processo educativo. Então, eu acho que esse movimento, não é? Que na política também começa a acontecer. Eu tenho certeza que essa questão vai vir nas próximas eleições, tá certo? Como um debate importante. Quem pensa, não é, que o judiciário tem que ter autonomia, quem não pensa, isso certamente vai ser cobrado dos candidatos, daqueles que querem fazer a gestão, seja da prefeitura, seja do Estado, vão ser posições ideológicas que vão estar colocadas, mas o que começa a construir é uma massa crítica com relação a essa questão. E muito rápido, não é? Se você pensar que nós começamos o lançamento da frente, logo chegamos aí, a Assembleia parou. Nós retomamos o processo de trabalho, não é, há um pouco mais de um mês, talvez. Não é? E já estamos com resultado e respostas importantes. Já conseguimos agora um trabalho para poder acompanhar o orçamento, não é? De forma que nós tivemos aí apoio de todas as associações internas do Judiciário, tá certo? E agora, né, com o apoio dos advogados de forma crescente, eu acho que nós vamos conseguir um resultado extraordinário em muito pouco tempo, porque esse é um movimento grande, nós estamos mexendo num dinossauro, né? Uma estrutura gigantesca. Uhum. Né? Então, mais um trabalho muito bonito, que eu tenho certeza que a contribuição, né? Quero deixar aqui meu agradecimento à Associação dos Funcionários, dos Serventuários, dos técnicos, do próprio Tribunal de Justiça, da PAMAGES, não é, da OAB, ou seja, muita gente, não é, que está ali se debruçando para dar uma contribuição para a sociedade. Eu acho isso de extremo importante. Quero agradecer, porque são eles que estão tocando o movimento. Eu só estou fazendo a coordenação. E aí os deputados começam a se interessar, a participar, a comparecer. Então, ela está começando a levantar voo no seu trabalho e ocupar o seu espaço dentro da cena política, e política com P maiúsculo, porque o sujeito aprende aqui no Brasil a ver que política é o Renan e os bois dele. E a política não é isso, né? A política é construir uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, que as pessoas possam ter educação, cultura, né, saneamento, saúde, enfim, direitos. Nós estamos trabalhando no que é fundamental. A política é a coisa mais importante. E quando a gente faz um trabalho sério, seja na nossa área técnica, seja, tá certo, na política propriamente dita, e ela é com P maiúsculo, nós estamos trabalhando com a coisa mais bonita que tem, que é a preocupação com todos, com o coletivo, né? Com a preocupação daquilo que nos une. Quando a gente torce para o Brasil, lá que o Robinho faz o drible maravilhoso, e a gente chega quase chora de orgulho, chora porque é brasileiro. Uhum. Não chora porque você é sozinho, porque você é você, porque você está isolado, ou porque... Chora porque aquele cara é um brasileiro, você se sente representado ali naquele drible dele, como se aquilo você fosse de alguma forma participante. Isso é a política. Né? Então, essa é que é a política real, tá certo? O que esses caras estão fazendo aí é a política pessoal. Uhum. É aquilo que às vezes as pessoas querem trocar, tá certo? O que leva essas coisas do Renan, essas coisas todas, é o individualismo. Não é a preocupação com a sociedade. Ali o sujeito, a última coisa que ele está preocupado é com o cidadão. Perfeito. Queria aproveitar esse momento do senhor aí de desabafo quase, defendendo uma instituição tão importante. As instituições são muito importantes, tanto o judiciário como o legislativo e também o executivo, para levar o senhor para outro âmbito de discussão. Queria que o senhor abordasse no próximo bloco como que essa integração, justiça e legislativo, pode mudar a vida do cidadão. Mas não responde agora não. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, trazendo entrevista do deputado Rodolfo Costa Silva, que discute um sonho não só do judiciário, mas da sociedade paulista, que é a autonomia financeira do Poder Judiciário. Deputado, no bloco anterior encerramos com a indagação. Como é que tem sido essa parceria entre legislativo e judiciário e o que o senhor espera de frutos daqui para frente? Bom, nós no lançamento da frente reunimos lá o presidente do Tribunal de Justiça Militar, doutor Ivani,
Dr. Limonge, líderes importantes dos principais partidos da Assembleia e o presidente da Assembleia. Então, ali ficou um pacto, né, de que as duas instituições iam levar à frente essa questão importante. Isso é estratégico para a sociedade, né, porque o que mais me assusta nessa questão do judiciário e do orçamento do judiciário é uma certa paralisação da compreensão do que é a instituição judiciária. A sociedade precisa compreender que o judiciário precisa evoluir. Quando a gente fala, nós precisamos de um orçamento de maior significado do que o que nós temos hoje, e que os recursos são poucos para poder tocar o judiciário, tá certo? É porque nós queremos propostas novas. Tá certo? É preciso expandir o judiciário para dar mais facilidade de acesso das pessoas a esse direito. Para isso precisa de investimentos. Então, quando a Assembleia Legislativa, que é quem define o orçamento, não compreende o judiciário como algo que tem que ter um desenvolvimento natural, certo? Que tem que ter uma política, e uma política agora, estou falando de uma política de gestão, não falo mais uma política eleitoral, partidária, mas uma política de gestão, uma política pública, como tem, por exemplo, o setor de habitação. Você fala, nós temos uma estratégia para poder fazer casas populares, por mutirão, por várias maneiras e tal. Então, nós vamos atender a população. Então, você tem uma estratégia, mal ou bem, boa ou ruim, completa ou não, você tem uma estratégia de desenvolvimento do setor de habitação, você tem para estradas. Qual é a estratégia do Estado para o Poder Judiciário? E aí eu não vejo. Eu vejo uma estagnação. Orçamentos colocados sobre orçamentos como se tudo fosse estático. Como se o Poder Judiciário fosse um poder estático. E quem define e aprova essa estratégia, a responsabilidade é da Assembleia Legislativa. Ora, se um Estado que cresce como o Estado de São Paulo, que a sociedade exige cada vez resultados crescentes para poder atender às demandas da sociedade, compreende que um dos pilares desse poder, que é o Estado, não tem que evoluir, deve ficar estagnado, isso pode ser um colapso daqui a alguns anos. Nós estamos falando em colapso, certo? Se você pegar os últimos orçamentos do Poder Judiciário no Estado de São Paulo, você vai ver que se trabalhou a mesmice. Se trabalhou no processo de continuidade, como se a gente arrastasse. Costumo dizer, com relação a algumas questões aqui em São Paulo, é como se aquilo fosse um ônus para a sociedade, que a justiça fosse um ônus. A justiça não é o bônus do cidadão, não é importante para o cidadão. Nós vamos trabalhar, olha, a gente tem que se virar. Era melhor que não tivesse justiça, mas já que tem, bota lá esse dinheiro lá, o mesmo de ser, porque até ela se acabar. Fosse um negócio que você fosse acabando aos poucos. E não é isso. Tá certo? Eu volto a dizer o que é a compreensão de quem quer um desenvolvimento do Estado. Quem tem compreensão de qual é o desenvolvimento do Estado, que é o desenvolvimento, modernização, tá certo, do Poder Judiciário. Essa é a defesa do nosso pensamento, não é de valores. Eu sempre tenho refutado um pouco a discussão só em cima de valores. Eu quero discutir qual é a estratégia de desenvolvimento do Estado. Para isso, agora nós precisamos ter um trabalho muito íntimo, tá certo, do planejamento estratégico de São Paulo, do planejamento estratégico de Estado, tá certo, para que a gente possa discutir qual vai ser o papel daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, que justiça nós queremos criar. Então, para isso, nós precisamos de projeção. E essa projeção se dá